Aí a questão número 3 é uma questão... Aí já começa a análise sintática, olha só essa. A oração destacada em o mais importante nesse caso é que os envolvidos na fraude sejam punidos. Aí a banca fala assim, classifica-se como, a oração destacada classifica-se como, daí é o seguinte, ó, se você não está estudando isso direitinho, não está vendo isso passo a passo e tal, você fica ali perdido nas alternativas, ó. Ó o nome das orações ali. Ó, coordenada sindética, subordinada adverbial, subordinada adjetiva, Olha, assim, concurseiro, eu já eliminava a letra A, porque você tem 3 subordinadas. Assim, cabeça de concurseiro, né? Na verdade são 2, tá, Lac? Não, mas ali, ó, coordenada, depois tem 3 Ah, subordinadas. sim, 3 né? subordinados. Isso, né? Mas não sei, cara, mas, bicho, a gente vê cada coisa em prova, Lac. Você também sabe. Às vezes a banca já... Quando o assunto... Ó, porque tem muita forma... Se você não souber. Não, mas tem muita... Se você não soubesse, eu já eliminava a coordenada. Pois é, mas tem muita forma de elaborar prova que o cara fala assim, ó, essa questão aqui, o tema é muito difícil, por exemplo. O tema é muito complexo. Então ele já deixa só uma alternativa viável. E se o cara elimina aquela que é menos viável porque está destoando das outras, ele pode errar a questão nisso. Porque o assunto é muito técnico, o cara não quis deixar tão pesada a questão, entendeu? Aí já colocou o restante fácil para você eliminar e colocar logo o correto. Mas não é o caso aqui. Aí no caso aqui, vai para essa sua lógica. O caso aqui é o seguinte, ó. Oração gira em torno de verbo. Então você vai lá e acha dois trechos com verbo, ó. O que eu destaquei a linha azul, faz parte de uma oração. E lá na frente, os sejam punidos. É uma locução verbal, sejam punidos. Tá? Quando você já vem estudando, você já estudou esse tipo de situação aqui, ó. Você vai chegar para o verbo ser e vai fazer pergunta para achar o sujeito. O que é que os envolvidos na fraude sejam punidos? O que é? O mais importante, nesse caso. O mais importante o sujeito do verbo ser ali não é uma pessoa, não é uma coisa, é uma ideia. É o mais importante. Esse é o sujeito da oração. Sujeito é um termo sintático sobre o qual se diz alguma coisa. Sujeito não é necessariamente termo que pratica ação, até porque aqui não tem nem ação. No verbo ser é um verbo de estado ali. Então, o que é, nesse caso, o mais importante? O mais importante é o sujeito. O mais importante nesse caso aí você tem, me dá a característica desse mais importante. O que eu fiz aqui? Na minha análise aqui, Augusto, ó, eu peguei e tirei nesse caso. Sim. E foi direto. Tipo assim, o mais importante é que os envolvidos na fraude sejam punidos. Não, para interpretar, para ficar mais fácil. Sim. Então, nesse caso, ele trabalha para a oração como um todo, né? Uhum. Quer dizer, ele é um adjunto verbial de referência, nesse caso específico. Tá? Mas aí, o que acontece? Você vai para sua prova, você já tem que estudar, cara. Você tem que fazer o caminho das pedras, pô. Você tem que saber o que é predicativo do sujeito. Tá? Você tem que saber que o predicativo do sujeito é um termo que trabalha caracterizando o substantivo, o sujeito, dentro do contexto. O predicativo do sujeito é uma característica circunstancial, quer dizer, naquele contexto. E ela é uma característica do sujeito, e ela aparece sempre fora do sujeito. Muitas vezes, o predicativo do sujeito é representado por substantivos. Por exemplo, dá uma olhadinha nessa frase que eu repeti aqui. Ó, eu reescrevi a frase. Ó. O importante é a vida. O importante é a saúde. O importante é a família. Ó, então, e etc, etc, etc. O importante olha lá, vamos ficar só com o primeiro exemplo. O importante é a vida. O que é a vida? O mais importante. Esse é o sujeito. Qual a característica desse mais importante? A vida. A vida é o predicativo do sujeito. Você está dando uma qualidade para o sujeito. Para o sujeito. E é contextual, nesse contexto. E vem fora do sujeito. Então é o PS, o predicativo do sujeito. Dá uma olhadinha em quem que funcionou como predicativo do sujeito ali. Na minha reescrita aqui. A vida. A vida. Ou a saúde. Ou a família. Você tá vendo? Uhum. Eu escolhi como núcleo quem? Um substantivo. Vida, por exemplo. Foi o núcleo do predicativo do sujeito, beleza? Uhum. Só que tem hora que quem representa o predicativo não é um substantivo, é uma oração inteira. Como está acontecendo a partir do que ali, ó? Que os envolvidos na fraude sejam punidos. Tudo isso é a característica do mais importante. Tudo isso funciona como se fosse o predicativo do sujeito.
E tudo isso representa um substantivo com função de predicativo. E tudo isso está subordinado à pergunta lá ao sujeito lá atrás. Então você está diante de uma oração subordinada que substitui substantivo, chamada substantiva, com função de predicativo, chamada predicativa. Simples. Tá vendo? É simples. Não tem mistério. Agora, tudo começa onde? Saber o que é substantivo. Ó, lá na morfologia. Saber o que é verbo de ligação. Saber o que é predicativo sujeito. Entendeu? É um avanço, é um processo, cara. Não tem mágica nisso. É um processo. Então, se você estudou tecnicamente, a resposta estava lá na letra D. Ó, escondida lá na D, ó. Lá na D, lá. Subordinada, substantiva, predicativa. Essa que é a... Põe aí pra gente, Rodolfo. Tá aí? Tá na tela? A questão tá na tela? Tá não, tá a gente aqui. Ó, tô tá... eu aqui, não tô eu aqui? A câmera 1 do meio. Isso. Isso. Se liga aí, rapaz, você tá perdendo a aula. Eu tô falando que eu vou deixar o microfone pra ele ali, ó. Pra interagir. É, isso aí, né? Põe ele no jogo, perguntar pra ele. Então, a resposta é a letra D. Mas você tem que ter paciência, calma, você que está vendo o pod nosso aqui, que isso é um processo, cara. Se você for estudar, isso aí não é difícil. Só que exige uma base inicial, entendeu? Que você vem construindo ao longo da caminhada. Orações, em análise sintática, orações, ela está lá do meio para frente. E nesse sentido, professor, início do ano passado, desse ano, final do ano passado, aliás, o professor Augusto trouxe um projeto para a gente aqui para fazer aulas de português. Um projeto continuado. Língua portuguesa continuada, permanente, aí tem o nível básico, tem o nível intermediário e tem o nível avançado. Isso. Que agora, professor, eu tenho condições de fazer isso aqui na LAC, agora tem mais sala de aula, a gente está ampliando aqui a nossa estrutura. Isso. E, então, se o senhor quiser retomar esse projeto, sim, vamos... você pode até divulgar nas turmas, tá? Vamos divulgar, eu vou divulgar aqui em todos os nossos podcasts, né? Porque língua portuguesa, inclusive eu serei aluno, tá? desse curso. Ótimo. Porque língua portuguesa, gente, eu falo como concurseiro, tá? Eu falo como concurseiro. Isso. Eu não quero mais perder ponto em língua portuguesa. E aí, eu assistindo agora aqui essa correção, eu acertei umas questões, mas foi pela minha experiência de vida. Uhum. É diferente quando você chega lá e consegue acertar as questões tecnicamente, né? Sim, muito diferente. Como é que é esse curso, professor? Uma vez por semana? No presencial seria, né? Uma vez por semana. À noite? A gente passa ali as 3 horas, né? Juntos. 3 horas juntos, um encontro por semana. Um encontro por semana e dividido em fases, né? Eu vou dividindo em fases. E o aluno vem para a aula, ele já tem o material todo pronto, né? Para ele vir trabalhando. Além do material que ele vai trabalhar em sala, ele tem um material complementar, que eu preparo tudo antes também. Como já está acontecendo aqui com você, com nossa turma de fiscal de tributos. A próxima turma que você vai entrar vai ser de saúde, né? Vai, a SES, né? Depois de saúde, parece que está programado da Guarda Municipal de Várzea Grande. Certo. Então, mas são, né, escaladas, né? Mas assim, a turma permanente, ela é o que realmente dá o lastro. Fixa o conteúdo. Dá o lastro para o aluno, né? Não é à toa que eu fiquei 12 anos no Neon, lá em Campo Grande, e vocês que estão vendo aqui são meus alunos ex-alunos de Campo Grande, ou você aqui do Mato Grosso, ou do Brasil inteiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós tivemos um cursinho de excelência. Ele teve uma vida de 20 anos, e nós aprovávamos a rodo LAC. Igual e nós a gente tínhamos, aqui, assim, né? As minhas turmas, módulo básico, elas começavam com 200 alunos. Nós tínhamos colocado 200 alunos na sala. Era uma sala 6 lá do Neon. Outro dia até compartilhei no Instagram, no Face, uma memória assim e tal, né? E a gente ia caminhando, os alunos iam caminhando comigo ao longo do ano. Aí quando eu saí de tal, o cara já tá na estrada, pô. É que nem a largada lançada na Fórmula 1, sabe? Largada lançada. Quando o safety car entra na pista para segurar os carros e os carros continuam andando. Continuam andando. Aí ia ter algum incidente na pista, então, mas o safety car tá lá, segurando a turma. Mas eles estão em andamento, eles estão andando. Quem que é esse safety car? Sou eu.
Eu tô ali segurando, vem comigo, gente, vem aqui, tal, papapá. De repente sai o edital, aí eu abro. Só. É diferente do cara que tá estacionado, né? É. E é possível, cara. Para quem quer, mesmo quem tá parado, é possível. Tenho vários alunos aí que estão voltando a estudar, tá? E o cara pega e fala assim, pô, professor, a prova daqui saiu o edital há 40 dias e tal. Eu falo assim, bom, você vai seguir o passo a passo? Se você for seguir o passo a passo. Não, professor, eu só tô pra isso, eu vou fazer, ou eu chego em casa mais cedo, eu durmo mais tarde, eu tô estudando demais. Cara, falar pra você, ó. Eu me emociono, cara, falando desse guri. Um cara do outro curso aqui, em Cuiabá, o menino, ele fez o curso comigo, e ele falou assim, ele mandou um áudio pra mim, falou assim, professor, passei pra polícia. Passei, professor, e quero te agradecer e tal, né? E, professor, olha, só eu sei, professor. Ele é caminhoneiro. Só eu sei, professor. Chegava de madrugada, pegava o material para estudar. Às vezes na estrada eu parava e estudava, assistia às aulas. Você sabe, né, professor? A gente, pai de família, chega em casa, tem mulher, tem filhas, 2 filhas para criar e tal, não sei o quê. E ainda achava tempo para estudar de madrugada. Estudava de madrugada, professor. Cara, e você? O que você está fazendo na sua vida? O que você faz na segunda-feira à noite? O que vai na sexta-feira? Feriadão? Ontem eu tava dando aula no feriado, pô. E os alunos estudando, mandando print pra mim, professor, tô aqui e tal. Então, você tem que enforcar? Enforca o feriado, enforca o fim de semana, dorme mais cedo, acorda mais tarde, né? Ou melhor, dorme mais tarde, acorda mais cedo. Cara, você tem que fazer o seu horário. Por quê? Isso aqui, ó, decide sua vida, pô. O cara me manda um negócio desse lá. E assim, professor, português, cara, são 10 questões tradicionalmente em todos os concursos. No mínimo, né? No mínimo. 10, 15. Não é, cara, tem prova aí com 20 questões. 20 questões da prova da FAPEC, da Secretaria de Saúde, acho que vão ser 15 questões. E a FAPEC é uma banca pesadíssima lá de Mato Grosso do Sul, a da Universidade Federal. Né? Então, se o cara não vier estudando, Lac. Não vai. E português, então, não é o português nosso do dia a dia, não. Precisa ter mais técnica.